Uma oportunidade que o Senhor nos dá de estar em sua presença para bendizê-lo e glorificar o seu nome. Eu quero convidar os amados para abrirem vossas Bíblias em João no capítulo 11. João no capítulo 11, verso de 1 a 6, depois a gente lerá ou leremos de 17 a 21. E aí a grande questão é: Deus demora? Deus chega atrasado? Talvez do nosso ponto de vista, sim. Talvez o texto que a gente vai ler vai dizer que sim. Ele demora, às vezes ele demora. Agora, do ponto de vista de Deus, ele está sempre no lugar certo e na hora certa. Mas aí fica para a gente refletir sobre esse texto e a possível demora de Jesus para fazer algo, porque a gente é imediatista. A gente quer ver as coisas acontecendo automaticamente, assim que a gente é. A gente não. Já imaginou se Deus falar para a gente assim, ó, só o ano que vem, só daqui a 10 anos. Como que a gente faz? A gente vai espernear e falar assim, então chega, para mim não dá mais, porque a gente quer sempre, de imediato, ver as coisas acontecerem. João, no capítulo 11, de 1 a 6, o texto vai dizer para a gente que certo homem estava enfermo, Lázaro, lá de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Era aquela Maria que ungiu os pés do Senhor com unguento, com o bálsamo, e secou com seus cabelos e cujo irmão Lázaro estava enfermo. E, portanto, verso 3, suas irmãs foram até ele dizendo, Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Quando Jesus ouviu isto, ele disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que ele estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava. O verso 17. Então, chegando Jesus, encontrou ele que jazia na sepultura já há 4 dias. Ora, Betânia estava perto de Jerusalém, cerca de 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo então Marta que Jesus vinha, foi ao seu encontro, mas Maria ficou assentada em casa. Então Marta disse a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então, se a gente não conhecesse o desfecho, e a gente lê aí dizendo, as irmãs pediram para anunciar a Jesus, ou chegou aos ouvidos de Jesus a informação de que o seu amigo, aquele a quem ele amava, estava enfermo. E Jesus falou assim, olha, está tranquilo, essa enfermidade aí não é para a morte. Porém, quando Jesus chega, ele se demorou 2 dias ainda onde estava, com os seus compromissos, e quando ele chega, a informação é que ele já está morto há 2 dias. Se a gente parasse a história por aqui, e aí diante da pergunta, Deus demora? Jesus demora? E aí tem a fala da irmã, Senhor, se tu estivesses aqui, ele não teria morrido. Então, quando a gente olha para as páginas do Novo Testamento, em alguma circunstância parece que Deus é lento. Parece que Deus se atrasa. Parece que ele demora em nos socorrer. Parece ou não parece? No texto. O texto não está dizendo isso para a gente? Ora, se o amigo de Jesus
está com problema, está enfermo, e ele é informado, e ele demora 2 dias ainda para se deslocar para o local, ele demorou ou não demorou? Demorou. Puxa vida. Então, Deus demora? Demora. Do nosso ponto de vista, da nossa perspectiva. Agora, a gente sabe que ele é soberano, que ele tem tudo sob controle. Então, nós é que temos o nosso coração acelerado. O nosso coração não é calmo, não é tranquilo, não está disposto a esperar. A gente quer sempre para ontem. A gente tem um exemplo disso quando os discípulos de Jesus estavam batalhando, brigando no mar para poder não levarem o barco a pique. Jesus estava onde? Dormindo na popa do barco, e ainda o texto ainda vai dizer que estava com um travesseiro. Ou seja, dormindo o sono do justo, tranquilo. Então o problema não é de Deus, não é Deus que está com o problema. O problema é dos discípulos. E o problema ali, se você olhar o texto vai dizer assim que os discípulos levaram, quando eles chegaram no barco, Jesus estava dormindo no travesseiro, e os discípulos levaram Jesus conforme ele estava. E aí eu costumo dizer que esse levaram Jesus como ele estava é pedagógico. É para nos ensinar como é que a gente está levando Jesus. De que forma a gente está levando Jesus? Porque vai chegar um momento que a gente vai tomar um susto. E aí? Conforme a gente está levando Jesus, vai ser a resposta mais ou menos que a gente vai ter. Então está todo mundo assustado, desesperado, e Jesus dormindo sereno e tranquilo. Sem problema. E se não fosse ele acordado por um dos discípulos, a gente não sabe onde chegaria aquilo, se o barco ia a pique, se ia ter que salvar, resgatar, se ia ter que ressuscitar discípulos, não dá para saber. Mas o que sabemos é que eles estavam desesperados porque Jesus está dormindo enquanto tudo está tumultuado à volta. Você já se imaginou no lugar dos discípulos, naquele barco, naquele ambiente onde a tempestade chega, e chega repentinamente? O estudioso vai dizer que ali existe como se fosse um cânion, que traz ar quente da África e despeja aquele ar quente naquela região, e o mar da Galileia ali, por causa das águas frias, então aquilo vira uma tempestade repentinamente, e eles já estavam acostumados naquele mar, naquele grande lago. Mas ainda assim, na hora da tempestade, na hora que as coisas mudam, diante daquilo que a gente não planejou, a gente se desespera. Mas Deus não. Porque Deus sabe que com tudo se acalma. O problema é acalmar os nossos corações, que nós somos desesperados. Então aqui nós estamos vendo que a ressurreição de Lázaro foi um milagre tremendo ou não foi? Foi poderoso. Foi tremendo. Entretanto, essa ressurreição só ocorreu porque Jesus demorou. Se ele se demora nas nossas vidas, então fique tranquilo, porque vai ser portentoso essa resolução do seu problema. Mas a gente está tão desesperado que a gente acha que vai morrer, que não vai ter mais jeito, que não vai ter mais solução. Por quê? Porque Jesus se demorou de me ouvir, de me responder e de fazer aquilo que eu estou aguardando. Entretanto, essa ressurreição só ocorreu exatamente porque Jesus demorou. Mas demorou do ponto de vista humano, do ponto de vista de Maria, de Marta, do ponto de vista de Lázaro, que teve que ser sepultado. Ele se demorou. Então, do nosso ponto de vista, parece que Jesus atrasou. Parece ou não parece que ele atrasou? Puxa, ele é amigo da família, ele estava sempre ali. Você vai observar, quando ele saía da Galileia para a Judéia, o local, o ponto
onde ele achava aconchego, carinho, onde ele achava lugar para descansar, era ali, era em Betânia, e era na casa de Marta, Maria e Lázaro, mas justamente agora que eles precisam de Jesus, Jesus atrasa, Jesus se demora, Jesus não atende prontamente ao chamado. Olha, fica tranquilo, Lázaro não vai morrer, essa enfermidade não é para a morte, fica tranquilo, vai dar tudo certo, tudo vai funcionar, não tem problema. Mas o verso 17 vai dizer que quando Jesus chegou a Betânia, Lázaro estava sepultado há 4 dias. Não fosse a demora de Jesus, ao invés de derramar poder para ressuscitar, teria apenas feito uma cura física. O que ficou mais notado em tudo isso? Se fosse uma cura física ou se fosse uma ressurreição? Que as pessoas iam prestar mais atenção? É porque a gente não gosta de coisa miraculosa acontecendo, a gente não gosta de pirotecnia acontecendo, a gente gosta disso. Então, já que se a gente gosta disso, então vai ter isso. Vai lá no último dos 5 minutos depois da prorrogação ainda que vai chegar aquilo que você quer. Por que você tem que esperar nos 45 minutos ou nos 90 minutos? Calma. Deus tem tudo sob controle, nada foge do seu controle, Ele é soberano, Ele é todo-poderoso. E por que será que em diversas circunstâncias Deus parece que demora em vir nos socorrer? Ou nunca aconteceu com você? Você ora, e você aguarda, e você espera, e você chora, e você reclama, e Jeremias é isso. Se você pegar Jeremias, Deus chama Jeremias, lá no capítulo 1, Jeremias vai dizer assim: Senhor, eu sou só uma criança, eu não sei nem falar. Mas Deus fala assim: não, eu aqui vou colocar a palavra. Fica tranquilo, Jeremias, você não vai ter problema com isso. Ele aceita, mas quando você vai lá no capítulo 20, você vai ver Jeremias falando assim: eu não aguento mais, eu vou desistir. Eu não quero mais, porque é muito difícil fazer isso que eu faço, é muito difícil ser profeta dessa nação, o povo rebelde, porque sempre que eu vou pregar, sempre que eu vou falar, é só desgraça que eu tenho que falar. Eu não posso falar bênção porque o povo está descumprindo a vontade de Deus, então sempre que eu vou pregar, é só desgraça. Então chega, não aguento mais isso, vou parar. Mas o próprio Jeremias vai dizer que não conseguia ficar sem falar desse nome, da mensagem, porque dentro dele era como se fosse um fogo queimando, que não deixava ele ficar sem falar. E aí ele vai dizer: puxa vida, mas então, inclusive os meus irmãos, os da minha casa, estão esperando dar uma manquejada para poder me destruírem. Mas o Senhor está comigo como um guerreiro valente, poderoso. Só que a gente só vê isso muitas vezes depois. Mas quando a gente está aguardando, querendo, esperando, a gente está assim: Senhor, e aí? Senhor, olha, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Senhor, se o Senhor desse simplesmente uma palavra, se o Senhor simplesmente direcionasse uma fala, tudo teria sido diferente. Então a gente vai observando as circunstâncias da vida e muitas vezes é assim que a gente sente. Puxa vida, eu estou só. Parece que o céu se tornou de bronze, a gente não consegue mais se relacionar, parece que Deus não está falando mais. Irmãos, mas não se esqueça disso. A demora de Deus é fundamental para que a gente tenha essa necessidade da sua presença, para que a gente o sinta. Já imaginou se fosse a toque de mágica que a gente quer e Deus fizesse? O quanto seríamos mimados? Né? Se fosse de fato, né, aquela fala que os da teologia da prosperidade dizem: coloca Deus no canto, porque você tem direito. Você não tem direito, é isso que o presbítero falava aqui. Deus não barganha, não faz troca, não faz negociata. Ele é soberano. Nós, os seus servos, portanto, é sempre no tempo dele, é no Kairós. O teu tempo cronológico, deixa ele correr. Deixa ele correr para Deus.
Tanto o salmista vai dizer que 1000 anos em qualquer lugar, ele não queria, ele preferia estar um dia nos átrios, próximo, ao redor de onde estava a presença de Deus. É isso que funciona para as nossas vidas. Então, sabiam que as irmãs de Lázaro deram o diagnóstico da sua morte? O verso 21 que a gente leu, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Ela está dizendo o seguinte: a tua presença faria diferença. E elas não estão, neste momento, pensando que ele vai ressuscitar. É impressionante, mas os versos 21 e 32 nos dizem que tanto Marta quanto Maria tinham esse diagnóstico. Senhor, olha, ele só morreu porque o Senhor não estava aqui. Esse é o diagnóstico delas, dizendo que a ausência de Jesus é que fez a diferença negativamente. E que se ele tivesse presente, a sua presença seria o diferencial. Então a demora de Deus é uma demonstração de que ele age livre e soberanamente. Ele tem tudo sob controle. Demora, mas do nosso ponto de vista, porque a gente só conhece exatamente o momento que a gente está vivendo. O nosso problema com o futuro é o nosso excesso de passado. É que a gente vai vivendo exatamente a partir daquilo que a gente já conhece, daquilo que a gente já sabe. E a gente, infelizmente, tem maior dificuldade de viver por fé. Porque viver por fé é você ir para o desconhecido. É aquele resumo que eu gosto de Hebreus 11:1. É você colocar o pé e esperar que Deus coloque o chão. E se ele não colocar? Se ele não colocar, é problema seu. Porque Deus não tem problema nenhum com isso. Ele tem tudo sob controle. Jesus poderia ter curado lá à distância, sim ou não? Sim. Ele não curou o centurião, o servo do centurião? O centurião, o senhor não precisa nem ir lá, só com a palavra do Senhor e ele vai ser curado. Lucas vai dizer isso para a gente no capítulo 7. Com Lázaro ele não fez, ele fez diferente. Jesus não precisa de métodos. Olha, por que o Senhor fez metodicamente lá com o centurião, vai lá, o teu servo está tranquilo? O Senhor não fez da mesma forma quando foi informado de que o teu amigo, a quem o Senhor amava, não foi curado, porque ele não tem nenhum problema com os nossos métodos. Puxa vida, a gente quer que o Senhor faça assim. Não, ele sai fora dos nossos métodos, daquilo que a gente acha que tem que ser daquele jeito. Então Jesus optou em deixar que a enfermidade levasse o seu amigo à morte. Deixou ou não? Obviamente que sim. Porque ele era 100% homem e 100% Deus. E ele deixou claro, ele não vai morrer, vai ficar cegado. Isso não é para a morte. Ou a outra explicação, eu não vejo. Então essas opções de Jesus nos ensinam uma grande verdade, logicamente, que a gente questiona. Por quê? Porque o nosso coração é inquieto. Mas é inquestionável para Deus que age de forma soberana. Deus tem tudo sob controle, nada foge, nada escapa. O salmista vai dizer que ele é como se fosse o guarda de Israel, que não dorme e nem pestaneja, nem cochila, nem um cochilinho ele não dá. É que às vezes Deus corta a ação do mal no curso de sua trajetória, mas às vezes Deus deixa parecer que o mal venceu no final, não é assim? Parece que o diabo está batendo palma de Jó, não parece? Mas lá, até os amigos de Jó, quem tinha amigos como aquele, não precisava de inimigos, né? Procurando achar o problema em Jó. Jó, você deve ter pecado, não é possível. Não é possível, Jó, você tem problema. E Jó o tempo inteiro se defendendo, mostrando, até que Deus depois fala assim: Jó, você é quem vai ter que orar pelos seus amigos, porque eles precisam de oração. Esses amigos seus aí precisam de Deus. E a Jó, o que Deus fez? Porque ele reconheceu quem é o Senhor,
mesmo diante da sua dificuldade, mesmo diante de uma aparente demora, mesmo diante de uma situação onde parece que o mal está prevalecendo, e aí chega lá, o Senhor dá o checkmate. Jó é meu servo, Jó é tudo aquilo que eu disse, e agora toda sorte de bênção na vida de Jó. Então, às vezes, Deus age assim, irmãos, mas é para a glória dele, é para que a gente compreenda que ele tem tudo sob controle, não é conforme a gente quer. Então, parece que em algum momento, parece que o mal está prevalecendo, parece que a gente está perdendo de goleada, e a gente fala assim, aí Deus, não vai fazer nada. Lembra de Abacuque? Abacuque olha para a nação, tudo bagunçado, os que têm mais tomando de quem tem quase nada, e levando para os juízes, e o juiz perdendo a causa dos necessitados, e aquela disputa terrível, e humilhação, e toda sorte de maldade em Judá. E aí Abacuque fala assim, Senhor, o senhor não está vendo a situação do teu povo? Aí Deus responde, Abacuque, estou vendo e já estou tomando uma posição. Eu já tenho uma correção para isso. Senhor, como é que o senhor vai fazer? Eu vou usar os caldeus para corrigir a nação. Aí Abacuque ficou aterrorizado. Não pode, eu não pode fazer isso. Pegar o ímpio para punir o que está um pouco melhor. Então Abacuque estava pesando o pecado, categorias de pecado. O ímpio está pior do que o teu povo. Abacuque, você não acabou de falar que o povo está desorganizado, está terrível, está pecando, está maltratando o seu irmão? Então, para Deus não tem. Então, já que é povo de Deus, vai ter que entrar agora na disciplina dos caldeus. E o que Abacuque fica aterrorizado é porque por onde passavam os caldeus não sobrava nada. E aí ele tenta poeticamente convencer Deus que Deus é grandão, que vem de Arã, de Padã, e vai, e fez, e aconteceu. E na história o Senhor, com a mão forte, libertou o povo e fez coisas grandiosas. E aí fala assim, Senhor, então olha só, ao longo dos anos, Senhor, reaviva a tua obra, faz conhecida, Senhor, e no teu furor, lembra-te da misericórdia, porque ele sabe que Deus disse que não voltaria atrás. E aí a gente, quando lê Abacuque 3,17, a seguir a gente vê aquela oração bonita, aquela oração poética, mas na verdade ali ele está dizendo o seguinte, ó, os caldeus vai passar, não vai sobrar nada. E aí, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, no curral não haja gado, né, as ovelhas sejam arrebatadas da malhada, no aprisco também já está tudo tumultuado, já está tudo bagunçado, não tem mais nada. Ele vai dizer, então quando toda desgraça acontecer, ainda assim eu louvarei ao Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Por quê? Porque Deus tem tudo sob controle. Deus não perde o controle de nada. A gente é que quer muitas vezes antecipar ou achar que a gente tem a resolução do problema da melhor forma possível. Então, amados, o que Deus não nos dá o direito é de dizer que o mal venceu. Lembra de Pedro e Tiago, lá em Atos, no capítulo 7, se eu não estiver enganado, Atos 12, melhor. Atos 12 vai dizer que Herodes, ele prendeu Tiago e achou legal, todo mundo gostou, e aí mandou prender Pedro também, mas o texto vai dizer que Tiago morreu. Tiago perdeu o pescoço, Tiago, irmão de João, morreu. E Pedro, o Senhor livrou milagrosamente da prisão. Aí a gente pode dizer que o mal venceu ali? Porque Tiago morreu? Do ponto de vista humano, a gente fala assim, puxa, que derrota, né? Que derrota para o Herodes, para esse governo maligno que matou o nosso irmão Tiago. Mas do ponto de vista de Paulo, Paulo vai dizer que quem morre em Cristo, a morte para quem está em Cristo é lucro, é ganho. Então, ali Deus livrou Tiago do corpo, levou para sua glória e livrou Pedro da prisão, libertações diferentes.
né, socorros diferentes, mas do ponto de vista humano, a gente queria ver Deus agindo miraculosamente também na vida de Tiago, assim como agiu na vida de Pedro. Então, a demora de Deus não significa que ele está insensível a nós, ao seu povo, às nossas necessidades, né, aos nossos dias de angústia, de lamúria, de pesar. A palavra de Deus vai dizer que Deus é longânimo. O pastor Antônio, amigo meu, ele diz que quando você lembra em longânimo, quando você lê na Bíblia longânimo, é Deus espichando, ele espicha, ele puxa, ele, sabe, quando você puxa aquela corda, aquele elástico, aí no linguajar nordestino, espicha. Então Deus é longânimo, é aquele que espicha na sua calma, ele não tem pressa, ele faz exatamente no seu tempo, porque ele sabe de fato qual que é o melhor tempo para que as coisas aconteçam. Quando parecer que ele não está fazendo nada, é porque ele está trabalhando e a gente não percebeu por causa da sua longanimidade. Então a demora de Deus também não significa que ele está atrasado. Do nosso ponto de vista, no nosso tempo, cronos, Deus está atrasado, porque a gente quer ver as coisas acontecerem. Mas o tempo de Deus é o Kairos, é o tempo que não passa como passa o nosso. É o tempo que Ele tem controle. Significa que Ele está trabalhando, inclusive, em nós. Puxa, o que está acontecendo? Porque Ele está trabalhando em você, está trabalhando em mim. A gente precisa ser trabalhado, polido como ouro, não é assim que o Tiago vai dizer? A gente está sendo trabalhado. Puxa vida, isso aí é para quê? É para que a gente possa crescer, amadurecer, é o que a gente chama de maturidade cristã, de santificação. Você está sendo preparado para ficar parecido com Jesus. Significa também que Ele está trabalhando na nossa história. Por que isso está acontecendo? Porque a tua história está sendo moldada a partir desse processo que a gente só vê o momento de dor, de dificuldade. Mas pare hoje e reflita. Faça uma retrospectiva. Onde você estava? E onde você está hoje? Do ponto de vista espiritual, você está melhor ou pior do que você estava? Pegue Hebreus 11 e olha a história dos heróis da fé. Aqueles, ali, do ponto de vista humano, ali é derrota ou é vitória? Ali é fracasso ou é sucesso? Do ponto de vista de Deus. Deus vai dizer que eram homens, lá no capítulo 11, de que o mundo não era digno de tê-los aqui. E que eles estão agora aguardando. E olha só a gloriosa misericórdia de Deus para com a gente, de que Ele sem nós ainda não está desfrutando de todo o gozo, porque está faltando ainda a igreja lá. Mas eram homens que o mundo não era digno deles, mas que passaram por tudo aquilo. Um foi cerrado ao meio, outros foram mortos por animais, inclusive na arena, né, romana. Outros foram espalhados pelo deserto, outros passaram no fio da espada, mas eram homens de quem a Bíblia vai dizer que o mundo não era digno de tê-los, porque eram homens e mulheres que temiam ao Senhor. Então, amados, as dificuldades, sabe, a demora para a gente ver concretizado a nossa bênção, a nossa vitória, não significa que nós estamos sendo vencidos. Significa que nós estamos sendo trabalhados. Significa que nós estamos nas mãos do Todo-Poderoso, que está aguardando que a mudança na nossa vida seja da forma que Ele quer que aconteça. Então creia, Deus não esqueceu da gente. Portanto, Ele não está atrasado. Do ponto de vista de Lázaro, ele se atrasou. Do ponto de vista de Maria, de Marta, ele se atrasou. Do ponto de vista de Deus, não. Cadê? Onde está? Onde vocês colocaram? E ele vai se dirigir para o túmulo. Por quê? Porque para Deus não tem problema. Para Deus não tem final infeliz. Para Deus não, o final é feliz. Por quê? Porque Ele não perde o controle.
Deus não tem nenhum problema com a agenda dele não está cheia, que é por isso que Lázaro morreu, porque ele estava com a agenda tão cheia e aí não pôde socorrer Lázaro. Não, ele tem sempre um espaço na agenda. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ele não estava na agenda de Jesus, hoje vai ser curada aquela mulher. Não, ele tinha o seu compromisso normal, ele seguiu o seu curso normal. Ela é que foi uma abençoada porque ele passou por aquele local, porque ele chegou na vida dela. Então, Deus não tem problema de agenda. Deus não tem problema com impossibilidades. Nada é impossível para Deus. Então, o nosso caso não está perdido. As nossas dificuldades é só o trabalhar dele para que a gente cresça, para que a gente, de fato, chegue à estatura do varão perfeito, para que a gente seja amadurecendo para chegar naquele nível de Jesus que é a régua. Ele, de fato, é aquela régua que a gente precisa alcançar. Então, mas eu penso, irmãos, que a gente precisa aproveitar esse tempo de aparente demora de Deus e incentivá-lo a algumas atitudes. Então, eu quero incentivar você, nesse tempo de aparente demora de Deus, faça algumas coisas. Por exemplo, mostre a você mesmo que você sente falta dele e deseja dessa aproximação. Lembra do diagnóstico de Marta e Maria? Se o Senhor estivesse aqui. Por quê? Porque eles precisavam de Jesus ali fisicamente. Mas hoje, Ele, o divino companheiro que está sempre conosco no caminho, Ele está com a gente. Então, o que a gente precisa? Que Ele chegue? Não, Ele já está. Se Ele não está, é porque eu não estou nele. Então, Ele é o divino companheiro que vai com a gente nessa nossa caminhada. Mostre a você o quanto Deus é soberano na sua vida. É só você fazer uma retrospectiva e você vai ver que você melhorou. Que seja milímetros, mas melhorou. Não é mais o mesmo. Não pode, né? O Heráclito vai dizer que se você entrar no rio uma vez, é uma vez só. Você não vai entrar nunca no mesmo rio duas vezes, porque quando você vai lá, você já não é mais o mesmo e nem aquelas águas são as mesmas, já são outras águas com outro indivíduo que ali passou. Então a gente não é mais o mesmo. A gente já é uma outra pessoa, porque inclusive a gente está nele. E ele vai nos moldando, ele muitas vezes vai apertando o torniquete e a gente vai se ajustando para poder se tornar de fato parecido com Jesus. Fale para você mesmo quem é ele. Fale quem é o Senhor na sua vida, né? Porque muitas vezes a gente só lembra dele quando a coisa fica difícil. Quem é ele na sua vida? Mesmo no momento de lamentação, não tem problema lamentar, até porque Jeremias é um profeta chorão, né? Até porque, inclusive, ele deixou um livro lá das lamentações. Então não tem problema lamentar, mas mesmo nas lamentações, agrade a ele, louve a ele, conta para ele. Está nervoso, não tem problema, conta para ele. A fala de Marta, principalmente, não é uma fala tranquila, é uma fala de repreensão. O Senhor podia estar aqui, porque se o Senhor estivesse sendo amigo e o Senhor amando ele, ele não teria morrido. A fala de Maria já é mais meiga, mais tranquila, que se ajoelha, que se prostra diante dele, Senhor. O meu irmão só morreu porque o Senhor não estava. Então, a gente percebe nisso, na gritaria dos discípulos lá na tempestade, da mesma sorte. Eles não chamaram, eles não estavam ali dizendo, Senhor, a gente vai perecer. Ele estava chamando a atenção, o Senhor não vê que a gente vai morrer? O Senhor não vê que isso aqui tudo vai por água abaixo? Então, muitas vezes a gente é assim e ele não tem problema com isso. Pode reclamar, desde que você reconheça quem é ele na sua vida. Não tem nenhum problema, suas lamúrias, suas reclamações. Mas também diga a você mesmo que ele não se esqueceu de você jamais. Pode uma mãe esquecer do filho? Não, né? Que amamenta, ele vai perguntar lá em Isaías,
e muito menos eu vou esquecer de você. Ainda que a mãe se esqueça, mas eu não vou me esquecer de você. Então, demonstre, amado, demonstremos essa confiança e fidelidade dele nas nossas vidas. E declara que quando as respostas às queixas vão chegando, ela trará também muita honra, muita glória e muito louvor ao nome soberano do Senhor. Você já imaginou a alegria da aldeia? Tanto é que a aldeia era pequena, tanto é que era a aldeia de Marta, Maria e Lázaro. Era pequena, era um povoado, mas imagine os judeus que vieram de Jerusalém, né? Aproximadamente uns 3 quilômetros de Jerusalém para chegar lá, para poder consolar ela. Imagine aquela turma toda vendo Jesus de fato amava esse moço. Mesmo ele atrasando, mesmo ele não colocando Lázaro como prioridade ali, porque a gente acha que a gente deve ser priorizado quando a gente tem necessidades. Quantos milhões de pessoas no mundo? Todo mundo tem prioridade? Não, não é desse jeito. Lembra que eu falo sempre que Deus não tem filho predileto? Todos nós somos filhos. Todos nós estamos aí nessa fila do pão. E Ele está cuidando de todos igualmente. Deus não tem nenhum problema, amados, né? Se a gente não suporta esperar, Ele vai chegar na hora certa. Pode ter certeza. Então a gente precisa louvar, adorar, bendizer o nome do Senhor, porque Ele vai sempre chegar e vai nos abençoar. Lembra do profeta? 850 foram destruídos, mas depois ele se achou a última bolacha do pacote, parecendo aquela criança mimada. Olha, só sobrou eu, Deus, então eu me senti muito desprezado pelo Senhor. Não foi isso que Elias basicamente sofreu? Parece que faltou um mimo de Deus. Falou assim: não, eu vou acabar com Jezabel, fica tranquilo. Esperando o Deus dos milagres, no barulho do trovão, o texto vai dizer. Mas de repente Deus chega no silício, num vento suave e fala com Elias. Deus não vem no vento que derruba, não vem no furacão, ele vem no silêncio, na hora daquela brisa mais tranquila, é que ele chega. O que dizer de Jesus quando ele dá aquele brado? Deus meu, por que me desamparaste? Será que Deus seria demorado? Será que Deus se atrasou? Não, é Deus preparando a nossa salvação, o nosso resgate. Tudo no tempo de Deus, tudo chega sempre conforme a vontade dele. Então, o problema nosso é o nosso comportamento, é a nossa natureza, é a nossa ansiedade pelo relógio, por ver logo as coisas acontecerem, as nossas urgências. A gente tem necessidades, a gente precisa, a gente quer soluções imediatas, a gente está lutando contra o tempo. Olha, Senhor, por exemplo, eu estou com meu sogro hospitalizado desde ontem, né? O coração dele, ao invés de bater, estava apanhando. E está lá internado, e muitas vezes a gente fala assim: Senhor, está lutando contra o tempo, o Senhor podia ir lá resolver o problema. A gente ora. Deus está sempre no lugar certo, na hora certa, portanto não adianta a gente se desesperar. A vontade dele é perfeita. A vontade dele não vai ser alterada por causa do nosso desespero. Pode até parecer contraditório, mas Deus fala conosco porque Ele está trabalhando em nós. Quando Ele atrasa, Ele está trabalhando. Mesmo quando há silêncio, Ele está trabalhando. Quando Ele fala, é porque Ele quer que a gente faça. Quando Ele não fala, com muito mais razão, porque a gente tem que cumprir com o nosso chamado. Conforme diz o Eclesiastes, no capítulo 3, tudo tem o seu tempo determinado. Tudo. Tudo está dentro da vontade perfeita de Deus, se a gente confiar. Então, dentro da possível demora de Deus, aguarde, espere, confie,
porque ele não vai chegar atrasado do ponto de vista divino. Do nosso ponto de vista, não tem, chora mais um pouquinho, né? Fique em silêncio mais um pouquinho, aguarde mais um pouquinho, porque Deus vai chegar e Deus vai cumprir com o seu propósito, né? Assim que diz Romanos 8, 28, Paulo dizendo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Você foi chamado para esse propósito de servir ao Senhor, de bendizer, de adorar. Então, fique tranquilo que Deus está agindo desde sempre. Que o Senhor nos abençoe e desde já agradeço a rica oportunidade e volto a palavra aqui em direito e desde já peço oração pelo meu sogro Frederico, que se encontra ali hospitalizado.